Agora, o Brasil Conectado. A informação que você precisa, na hora certa. Relógio, rádio e TV. Apresentação, Breno César e Tabata Porte. Olá, muito bom dia para você. 9 horas em ponto agora. Sejam todos muito bem-vindos ao Relógio Rádio TV. Nós estamos ao vivo nesta manhã de sexta-feira. Sextou em clima muito agradável aqui na capital paulista. Hoje a temperatura é mais agradável. Antes, deixa eu já dar o bom dia para o meu colega de todas as manhãs, Breno César. Bom dia, Bom Tabata. dia, Breno. Tá tudo bem com você, Tabata? Tá melhorzinha? Graças a Deus, graças a Deus. A nossa saúde é em primeiro lugar, né? Me senti mal, né? Na quarta-feira, por isso não estive aqui. Mas vocês tocaram muito bem, né? Na minha ausência, então fiquei muito feliz. Você viu o nosso calor, eu lá, né? me cuidando e vocês tocando tudo por aqui, foi muito bom. Mas estou me recuperando, cuidando da saúde. Você vamos viu que o nosso vamos. Cauã Raymond, né? Né? Arrasando aqui no estúdio junto com você. Foi muito legal. Foi legal. Agora, Tabata, deixa eu aproveitar, né? Porque eu tô sabendo que alguém tá fazendo aniversário amanhã. É você, né? Amanhã, seu dia. Já antecipado. Aproveitar, amanhã. porque amanhã não estaremos aqui, né? Pois é. Aproveitar e dar os parabéns pra minha querida Tabata Porte, ó. Vai chover mensagem hoje no nosso WhatsApp. Quer ver só? 1132261111, já deixa aqui os seus parabéns. E aí quem tá fazendo aniversário também, por exemplo, na HIT, a nossa turma, né? A Tainá, da produção, o Gabriel, estagiário, são os aniversariantes da semana. O Robson, o Robinho, da coordenação, a Thaís, na edição, a Tabata já tá aqui, o Jefferson. Aí o Jefferson e a Damari são ouvintes que sempre nos acompanham também aqui no Relógio Rádio TV. Tabata, parabéns. Obrigada, Breno, muito obrigada, viu? E aniversariantes de agosto tem peso, né? Você vê? Assim, ó. Olha, chovendo aniversariantes, que legal, muito bom. E, gente, eu comentei, né, do tempo na capital paulista, porque ontem foi um calor absurdo em São Paulo. Chegamos a 30 graus. Hoje a temperatura já caiu, viu? Despencou. 25 graus vai ser a máxima de hoje. Neste momento, termômetros marcando 21 graus. Para quem nos acompanha pela TV, pela transmissão simultânea na internet, você está vendo a câmera do alto do prédio da HIT TV. O sol tá um pouquinho tímido, tá querendo aparecer, mas as nuvens estão querendo mostrar quem manda hoje, nessa sexta-feira, né? Mas o dia tá bem agradável, bem melhor a temperatura do que ontem, né? Mas mais já é um amena. alerta mesmo, que eu tava dando uma olhadinha nos próximos dias. Só para você em casa ter uma ideia, em São Paulo, na próxima segunda-feira, nós teremos de máxima apenas 18 graus. Então já vai se preparando aí. Gente do céu, né? Não é aquele põe casaco, tira casaco, haja chazinho e vitaminas e suco e frutas pra gente manter a imunidade em dia, né? Porque não é fácil, não. Um dia é um calorão. Como que tá a temperatura onde você nos ouve, onde você nos acompanha? Como que está o céu onde você mora? Porque a gente recebe, vira e mexe, fotos, né? Do céu de Recife, do céu de algum lugar lindo, só pra deixar Bahia, a gente com vontade, Rio. né, Breno? E você, onde você mora? Onde você está nos ouvindo? Manda pra gente como que está o tempo hoje. Tá calor? Tá frio? Tá gostoso? Bom, onde você estiver, não importa. Nós aqui no Relógio Rádio TV queremos fazer parte da sua manhã e a gente vai deixar o clima muito mais leve, muito mais agradável. Afinal, sexta-feira é um dia que pede, né, Breno? A gente, ao longo da semana, traz aqui informações relevantes, notícias do momento, as manchetes, quando a gente faz um giro pelas principais notícias. Trazemos aqui assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, que são importantes para nossa saúde e para nossa vida no todo, né? Para se manter informado, para se manter conectado. É assim, né, Tabata? Para resumir, na hora de falar sério, a gente fala sério. Na hora de brincar, a gente brinca. E hoje é aquele dia que a gente vai fazer um mix de tudo, né? Vamos falar sério, vamos trazer um pouquinho de entretenimento, alegria e o que mais, Tabata? E sabe que hoje, sexta-feira, pede o quê? A gente pensa assim, quem vai pegar um final de semana de folga?
você pensa, ai, será que dá tempo de fazer um bate-volta? Será que dá tempo de fazer uma viagenzinha? Programar algo diferente para sair um pouco da rotina com a família? Que tal um turismo rural? Já pensou nisso, Breno? Turismo rural. Turismo rural. Eu já fiz uma viagem que eu não sei se ela se caracteriza como rural, mas pelo menos se aproxima, que foi para a cidade de Olambra, né? A cidade das flores. Então é algo onde eu pude explorar um pouquinho ali a cultura do local, gastronomia e tudo mais. Foi um passeio que muitos na época me criticaram, tava, passeio de melhor idade e tal. Falei, que nada. E daí? Foi muito bom, foi romântico. Temos fotos que a gente leva pra vida esses momentos, né? Que nada. Eu acho que não tem essa, né? Se você tá com uma pessoa que você ama, e aí qualquer lugar fica mais agradável, fica gostoso. E Olambra, eu ainda não tive a oportunidade de ir. Quero muito ainda conhecer. Eu sei que é uma cidade linda, fica aqui. Linda. Pra quem não é de São Paulo, né? Fica no interior de São Paulo, uma cidade linda, conhecida como Cidade das Flores. A maior parte das flores que saem, que são vendidas no estado de São Paulo, saem de Olambra, da cidade de Olambra. Então, é uma cidade produtora mesmo de flores e é importantíssimo, né, pro setor. E se dizem que toda mulher gosta de rosas, então pronto. Nossa, ela ficou super feliz. Tá no lugar perfeito, né? Gente, olha, sexta-feira, além de falarmos de turismo rural, que falaremos daqui a pouquinho, a gente tem o quê? O Sexta Musical. E hoje é um dia muito especial porque teremos o prazer de receber aqui pela primeira vez a cantora Beatriz Guimarães. Mas antes disso, vou pedir pro diretor rodar a vinheta. Sexta Musical. Beatriz Guimarães, cadê você? Bom dia, muito bem-vinda. Bom dia, Beatriz. Bom dia. Bom dia. Beatriz Guimarães, gente, ela tem uma voz marcante. Ela está falando neste momento ao vivo do Rio de Janeiro. E aí, vamos conhecer um pouquinho da trajetória dela. Ela é nova ainda, mas tem muito futuro pela frente, tem muita coisa para viver e pra gente acompanhar o sucesso, né, dessa cantora. Ela é mais um grande talento que ganhou assim uma repercussão, principalmente, eu acredito que ela deve falar um pouquinho sobre isso, né? Com aquele quadro do Shadow Brasil Gospel do vovô Raul, Tabata. Cadê ela? Beatriz, conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Minha trajetória, na verdade, ela começou um pouquinho antes do Raul Gil. Eu tive o privilégio de participar de um programa chamado Dom Reality, da 2ª edição. E ali foi onde eu fui destravando os meus medos, as minhas inseguranças. E a partir dali, a minha irmã pegou um vídeo desse programa e me inscreveu no programa do Raul Gil. E eu nem tinha muita expectativa daquilo que podia acontecer, mas em pouquíssimo tempo eu fui chamada, participei de 9 programas, 9 episódios, tive essa oportunidade. E logo depois, assim que eu saí do programa, eu tive o convite do pastor Tiago, da Graça Music, para fazer parte do cast da gravadora. Pastor Tiago é um caça-talentos. E hoje estamos aí. Ele é. E agora estamos aí com muitos projetos. Lancei um EP também agora recentemente. Faltam ainda 2 músicas para serem lançadas. Mas eu sou muito grata por essa oportunidade ao pastor Tiago. E eu creio que daqui para frente são só coisas novas. Eu creio que Deus tem coisas maiores ainda por vir. Vamos subir um pouquinho o som pra gente ouvir a canção Princípio de Tudo, lançado pela Graça Music. Vamos ouvir. Sei de quem eu sou, quem me consolou,
sozinho me encorajou. Encontrei um pai que me abraçou. Eu fui transportado para o reino do amor. Toda dor se foi, o meu fardo eu deixei pra trás. Recebi novas vestes de louvor. Pela fé em ti, renasci do teu espírito. Tua mão me formou pra te adorar. Tu és o meu Deus, meu Salvador. A voz dela é realmente estrondosa, né? Desde pequeno. Você nasceu com esse dom mesmo, né? Eu canto desde pequenininha. Na verdade, quem descobriu isso foi a minha mãe e a minha irmã, na época. E a partir dos 8 anos eu comecei a cantar na igreja. Então, dali em diante, eu comecei a fazer algumas aulas de música, aulas de instrumento também. E sempre, desde os 8 anos, eu sempre cantei na igreja. Agora fala pra gente sobre essa canção e também a gravação desse clipe. Lembrando que você que nos ouve pelo rádio ou pelo aplicativo, você é muito bem-vindo para acompanhar as imagens, para assistir a transmissão ao vivo pela Hit TV, pelo ongrace.com, hittv.com.br. Você pode ligar a sua TV se você estiver próximo, né, na sua casa, no seu trabalho, enfim, ou também acompanhar a transmissão ao vivo no nosso canal oficial no YouTube Hit TV. Agora, o princípio de tudo, como foi a gravação desse clipe? O que mais te marcou na hora de gravar essa canção? O que mais me marca na hora de gravar essa canção, na verdade, começou no processo de composição dela. Eu tive a honra de compor essa canção junto com outras pessoas que foram selecionadas, e é a minha favorita, inclusive, desse álbum, pela mensagem que ela carrega, né, de algo novo, daquilo que Deus faz em nós através do seu sacrifício na cruz, que Ele nos tira de um lugar de trevas, de um lugar de dor, de um lugar de sofrimento, e Ele nos transporta para um reino de amor, onde nós somos limpos, onde nós somos sarados. E para mim foi muito especial, principalmente pela mensagem e por ser também, inclusive, a minha música favorita desse álbum. Beatriz, agora nós vamos mexer um pouquinho com a sua emoção e com a emoção de quem está em casa. Que essa música, ela traz uma mensagem muito forte, né, Tabata? E o tema, né, o título dela já mostra que você viveu aí uma grande experiência. Falando nisso, se você olhar lá atrás, onde você começou, o início, o princípio de tudo, hoje você pode compartilhar com a gente alguma coisa, algum testemunho, algo que aconteceu relacionado a essa música ou a outra canção, que você possa chegar e falar assim: realmente valeu a pena. Hoje eu entendo o meu chamado. Com certeza, com certeza. Na verdade, não só essa música, mas esse álbum, quando nós fomos sentar para compor as músicas desse álbum, eu me recordo do Renato perguntando para mim, Renato César, um compositor muito querido da gravadora, o que você quer passar? E aí eu fui lá atrás, onde na minha infância, por processos de rejeição que eu vivia, alguns processos muito difíceis, onde eu não conseguia me sentir amada por Deus, eu não sabia quem eu era. E apesar de eu saber, Jesus morreu na cruz por mim, Ele me ama, mas eu não conseguia sentir isso. Então eu tive um conflito na minha adolescência até o início da minha juventude muito grande em relação à minha identidade em Cristo, em saber quem eu era em Cristo. Então, olhando para trás e hoje ver esse álbum que nasceu e deu origem de alguma forma através daquilo que eu passei, que eu queria falar da minha história, é muito gratificante. Eu vejo o quanto valeu a pena eu me dedicar ao Senhor
e permitir que Ele trabalhasse isso em mim, porque hoje eu sei qual é a minha real identidade nele. Hoje eu sei quem eu sou em Cristo, eu tenho a certeza disso. E olhando para trás, eu não tinha nenhuma noção de tudo que eu viveria hoje, por todas as minhas circunstâncias, como Plano de Resgate, que inclusive a primeira música desse álbum fala: eu era só o improvável. Eu sempre falo isso, eu era o improvável, mas em Cristo, hoje eu sei verdadeiramente quem sou. Ele faz tudo novo, Ele realiza sonhos, Ele realiza projetos e tudo vai além daquilo que nós imaginamos e esperamos. Então podemos dizer que é um retrato mesmo do quanto você se via, de como você se via e como foi o processo de transformação de si mesma, né? Sim, exatamente. Agora, Beatriz, tem algum testemunho, algo que você ouviu de alguém que participou contigo, ouviu as suas canções, enfim, algum relato que te marcou e que te impulsiona a continuar no ministério de música, né, no ministério musical? Eu já recebi um testemunho de uma pessoa que, inclusive, a mãe estava internada no hospital, enfrentando um câncer, e que essa pessoa estava numa depressão muito profunda. E ela disse que, ao escutar a minha canção, ela estava pensando em tirar a própria vida, e ao escutar a minha canção, ela desistiu, e que ela foi totalmente tocada pelo Espírito Santo, e que, a partir daquele momento, ela estava decidindo que iria receber o Senhor na vida dela. Então, assim, você saber que você é um instrumento nas mãos de Deus, aquilo que Ele te deu está sendo usado para que outras pessoas sejam alcançadas, tocadas, e que essas vidas sejam verdadeiramente resgatadas, não tem preço. Porque eu creio que foi para isso que nós fomos chamados. Esse é o nosso propósito, sabe? Seja através do que for, daquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Então, usar aquilo que Ele me entregou e ouvir isso não tem preço. Nossa, é realmente marcante, né? Porque toda sexta-feira, Beatriz, quando a gente recebe, enfim, algum artista, um cantor da Graça Music aqui no nosso quadro Sexta Musical, e cada um tem uma experiência, um relato, um testemunho, e você vê o quanto é importante esse trabalho, né? E que a Graça Music faz, que traz a música de vocês, grava, lança para o mundo afora, e tantas milhares de pessoas são tocadas e transformadas. Agora, lindo. Todo o time Graça Music, todos os levitas, a gente pode dizer assim, né, Beatriz, tem algo em comum, que é a renúncia, né? De repente você deixar algo, uma outra atividade que você fazia. Quantas pessoas até tinham uma carreira já até às vezes consolidada no mundo secular e recebe o chamado e tem que fazer a renúncia para fazer, no caso, a melhor escolha, porque não está envolvido só o profissional, só a carreira, está envolvido, são vidas. Estamos lidando com vidas, com a mudança, a trajetória, a história de outras pessoas, né, Beatriz? Sim, com certeza. É um processo de escolha mesmo, e você sempre vai escolher aquilo que realmente importa. Eu acredito que o chamado do Senhor, ele importa mais. Eu acho que Deus está acima de todas as coisas. Eu ainda vivo esse processo de transição de carreira, porque eu faço algo que eu amo, eu sou cabeleireira, mas aos pouquinhos eu estou transicionando. E é difícil, porque você pensa, meu Deus, como que vai ser daqui para frente? Mas o Senhor, Ele supre todas as coisas, Ele mostra os caminhos, Ele abre as oportunidades. Então, eu acredito que quando a gente se apega ao Senhor e a gente deposita a nossa confiança nele, apesar dos nossos medos, como vai ser? Ele sempre nos surpreende, Ele sempre nos mostra que vai ser do jeito dele e da melhor forma possível. A gente quer agradecer demais a presença da Beatriz
Guimarães, aqui no nosso quadro Sexta Musical. Eu vou deixar as redes sociais dela para você que ainda não segue. Olha, não perca tempo, tá? O Instagram dela é Bea Guimarães Oficial. Tudo junto, @Bea Guimarães Oficial. No TikTok é Bea Guimarães MM. 2 M's, M de Maria, tá? TikTok, Bea Guimarães MM. E no YouTube também, você coloca Beatriz Guimarães, vai encontrar o canal dela. Mas se quiser de forma mais fácil também, já direitinho, @Bea Guimarães M. Muito fácil, olha. Bia, mais uma vez, muito obrigada, muito sucesso para você, parabéns pela sua carreira, pela decisão, viu? Parabéns, Bia, pela caminhada. Muito obrigada. Muito sucesso. Obrigada, Deus abençoe. Amém, querida. Beijo grande, um ótimo final de semana para você. Maravilha. Essa foi a Beatriz Guimarães, gente, cantora da Graça Music. Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque a gente trouxe aqui música, né? Leveza para começar bem a sexta-feira. E já pensando no final de semana, pensando assim num bate-volta, por que não, com a sua família? Você sabe que o turismo rural é uma atividade turística realizada no campo, valoriza a natureza, a cultura local e a produção agropecuária. Ela promove o descanso, a vivência comunitária e a geração de renda para pequenos produtores, além de ser uma alternativa de lazer perto dos grandes centros urbanos. Vamos entender melhor agora na reportagem. Turismo rural é um segmento do turismo que tem por objetivo permitir o contato mais direto com a natureza, a agricultura, tradições locais. O turismo no espaço rural gera desenvolvimento econômico para o campo, por meio da apresentação do ambiente e das atividades do setor. O turismo rural é uma atividade turística realizada no campo, valorizando a natureza, a cultura local e a produção agropecuária. Ele promove o descanso, a vivência comunitária e a geração de renda para pequenos produtores, oferecendo alternativas de lazer autênticas perto dos grandes centros urbanos. O turismo rural se divide em 3 principais tipos e são classificados de acordo com a principal motivação da viagem: o turismo de lazer, de negócios e o cultural. O turismo de lazer tem foco em descanso, diversão, entretenimento, busca por relaxar e fugir da rotina. Já o turismo de negócios tem foco em trabalho, reuniões e obrigações profissionais, como a participação em feiras, congressos e eventos corporativos. No turismo cultural, o foco está em aprender sobre a história e os costumes de um lugar. Estão incluídas visitas a museus, monumentos, centros históricos, além da vivência de festas típicas e da culinária local. O turismo rural tem grande importância na conservação e no apoio à agricultura familiar. O visitante que busca o contato com a natureza pode fazer passeios ao ar livre, trilhas ecológicas e observação de fauna e flora. A gastronomia típica também oferece refeições caseiras preparadas em fogão a lenha, café colonial e produtos artesanais. Além disso, ele pode participar e conhecer o dia a dia no campo, nas colheitas, no manejo de animais e ordenha. Essas atividades fortalecem o comércio dos agricultores familiares sem intermédios, ao mesmo tempo que proporciona ao turista um ambiente de calmaria e fuga do estresse das grandes cidades. Gente, agora a gente desacelera esse ritmo da cidade, principalmente de onde estamos falando, da cidade de São Paulo. O turismo rural, ele vai muito além de uma simples viagem, né? Como acompanhamos na reportagem, é uma experiência completa de reconexão com a natureza, valorização da cultura local e resgate das nossas melhores memórias. Porque quando a gente vai em alguma fazenda, faz algum turismo rural, como você falou, né? Foi para Olambra.
a gente remete a alguma memória da infância, né? Envolve muito, remete a descanso, né? Aquela revigorada, né? A gente que vive nessa correria na semana, né, Tabata? Quando a gente chega num lugar como esse, com esse contato com a natureza, a gente percebe aquela sensação mesmo de bem-estar. Bem-estar e uma vida simples, né? Sem agitação. Dá e a vontade gente de largar tudo? Nossa, ir demais. E aí, pensando nisso, nós levamos, né? A nossa equipe, aliás, foi para São Roque, no interior de São Paulo. Kleber Werneck, toda a equipe está por lá. O Kleber está em uma fazenda, gente, para mostrar, acompanhar um dia de turismo rural, um dia na fazenda, pé no chão, pé na grama, sentindo um ar puro. Kleber, muito bom dia para você. E aí, já pensou em se mudar de vez para São Roque, para o interior, Kleber? Bom dia, Kleber, bem-vindo. Olá, muito bom dia, Tabata, muito bom dia, Breno. Eu aproveito a oportunidade para fazer um comunicado. Eu não volto mais, vou ficar morando aqui, gostei muito desse lugar. Você me deu uma boa ideia, Tabata. E como você estava falando, né, o tema de hoje, turismo rural. E como você falou, não é só um passeio, mas é uma experiência mesmo de vida. Para pessoas que já viveram isso na infância, lembrar desses laços e também educativo para crianças que muitas vezes moram em cidades, não conhecem essa realidade, vão ter uma grande oportunidade de aprender. Eu, por exemplo, hoje eu estou aqui na fazenda Angolana, que fica em São Roque e bem pertinho. A gente vê esse cenário aqui de fazenda, pensa que é longe, mas não é não. É só 60 quilômetros de São Paulo, o que dá aproximadamente aí 1 hora. Eu vou mostrar um pouquinho só aqui, ó. A gente vê aqui, ali ó, tem um avestruz. Eu não sei se dá pro Serginho mostrar, mas olha só que animal lindo, exótico. E mais ao lado aqui, ó, a gente vai ver como é legal essa experiência. Olha só esse jeguinho aqui, esse jumentinho aqui, ó, olha como ele é dócil, ó. As crianças que vêm aqui, ó, pode ter contato com ele aqui, ó, pode aprender mais sobre os animais. E esse lugar é belíssimo. Daqui a pouco nós vamos voltar aqui mostrando imagens do lago, até também da culinária aqui, que é diferenciada. Então, ó, daqui a pouco eu volto, Tabata, Breno, com tudo aqui. E olha, alguns animais que vocês vão se surpreender que tem aqui nessa fazenda, né? Nessa fazenda angolana. Eu volto com vocês aí no estúdio. Kleber Werneck se familiarizando ali com os habitantes, Tabata. Muito obrigada, Kleber. Daqui a pouquinho ele volta. Só lembrando rapidamente, hoje é aquele dia que pede para você não só nos ouvir, mas nos ver também, tá? Então pega o seu celular, conecta aí hittv.com.br, ongrace.com, ou você pode acompanhar a transmissão pelo seu celular no YouTube, no canal Hit TV Oficial, tá bom? E manda mensagem pra gente. Manda 32261111, tô te esperando. É isso aí. Vamos agora com o Solimar Silva, saindo do interior de São Paulo. Vamos agora para BH, capital mineira. Solimar, muito bom dia para você. O que tem de bom no turismo rural mineiro, Solimar? Bom dia. Bom dia, Tabata. Bom dia, Breno. Bom dia para o Kleber lá também. E bom dia para quem está nos acompanhando. Nós temos muita coisa boa para se fazer, principalmente aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, próximo da capital, com o turismo rural. E a exemplo da Fazenda Angolana, onde o Kleber se encontra, em Belo Horizonte, por perto aqui, temos também hotéis fazenda, onde é feita essa interação do público, né, com o que se tem com os animais. As crianças, por vezes, não têm esse contato direto com os animais da fazenda, e lá eles têm essa possibilidade. E não só fora de Belo Horizonte, na região metropolitana, há também locais dentro da cidade, na região da Pampulha, que ainda reúne muitos sítios e também com experiências gastronômicas. Há um restaurante que oferece este passeio com as crianças, inclusive aprendendo a cultivar hortaliças como a horta para as crianças também. Então, já desde cedo, mantendo-se essa tradição para as crianças, para os pequenos, de sempre trabalhar com a terra sem ter que se lembrar ou saber que tal vegetal ou fruta ou hortaliça só por meio de fotos também ou tela de computador.
Olha que delícia, hein, gente? E imaginar, então, fazendo um turismo rural assim, comendo uns queijinhos bons de Minas? Meu Deus do céu. Que delícia, hein? Um Romeu e Julieta. Ô, Solimar, você falou de uma coisa muito boa que traz essa conexão com relação à criança, que é criança com o pé na terra, né? Para a criança ter esse privilégio que nós antigamente tínhamos. A gente brincava na rua, os mais velhos têm essa memória muito viva, né? Que brincavam na terra, as ruas não eram totalmente asfaltadas, então tinham esse contato com a natureza. E hoje as crianças ficam muito trancadas em casa, né? Cidades totalmente de concreto e tal, pouca natureza, pouca árvore, pouca conexão, então, com o verde. Então, esse ponto eu queria ressaltar porque é muito bom. Então, quem está nos acompanhando, né? Você que já fez algum turismo rural ou despertou a sua vontade, manda pra gente no nosso WhatsApp 11 3226 11. O que mais te atrai no turismo rural? É conhecer a cultura, a vivência, né? Passar um dia numa fazenda ou conhecer uma produção agropecuária. O que te despertou o interesse? É fazer um passeio diferente com a família? É bom. Solimar, mais alguma informação contigo, querido? Ou você já vai pegar as malas e vai fazer um bate-volta, então, pelo interior? Tabata, aqui nós temos 2 eventos, né? Na proximidade aqui, o Festival da Jabuticaba, né? Em Sabará, que é bem próximo aqui. Faz parte aí do Terceiro Caminho também, da Estrada Real, outros locais. E temos o Festival Gastronômico de Tiradentes, que está acontecendo neste fim de semana. É também uma opção bate e volta, não se demora mais do que 2 horas para poder chegar. E são opções que as pessoas têm essa possibilidade de ir no dia e voltar no outro. Estamos no mês de agosto. No mês de setembro, nós temos em uma cidade também do interior, onde há essa possibilidade, o Festival do Café com Biscoito. Então, são opções gastronômicas que quem precisa e quem pode fazer essa viagem bate e volta. Então, são opções. Agora, no mês de agosto, temos o Festival Gastronômico de Tiradentes. Tem aqui Sabará, bem próximo de Belo Horizonte, não dá mais do que 40 minutos de viagem. Então, até um abraço para Madá, nosso ouvinte, na nossa rádio de Sabará, faz esse percurso rápido. E em setembro temos a festa do Café com Biscoito na cidade de São Tiago, que fica também ali no Campo das Vertentes, onde os Inconfidentes Mineiros passaram por muito tempo. Certo, Tava? Maravilhoso, olha, muito, muito bom. Solimar Silva, direto de BH, trazendo informações sobre o turismo rural do estado de Minas Gerais, os eventos também que vão ocorrer por lá. E em Minas também, Tabata, tem outros pontos que o próprio Solimar destacou também, né? Poços de Caldas, é bem familiar, São Lourenço, né? Que também são pontos que muita gente procura assim com certa frequência, né? Que são mais bem turísticos mesmo, né? Olha, Solimar, muito obrigada, viu, pelas informações, pela participação conosco mais uma vez, ao vivo aqui no Relógio Rádio TV. Um excelente dia para você, um ótimo final de semana. Bom fim de semana, Solimar. Bom dia. Para vocês também, gente. Um abraço. Um abraço. 9h33 agora. Vamos acompanhar a previsão do tempo. Em Manaus, o dia tem sol com muitas nuvens. A máxima é de 34 graus e a mínima 28 graus. Já em Goiânia, tem dias de sol. A temperatura chega a 34 graus e a mínima fica em 19 graus. Sol com algumas nuvens em Vitória. A mínima é de 17 e a máxima 29 graus. Em Natal também tem sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. A temperatura varia entre 24 e 29 graus. Em Curitiba, o dia fica nublado e frio. A mínima é de 13 graus e a máxima 18 graus. Relógio Rádio TV.
show pra lá. Bandido da perdição, show pra lá. Você é uma maldição, show pra lá. Mentiroso e avarento, sua hora tá chegando, seu nojento, show pra lá. Você é o retrato da derrota, show pra lá. Já virou até chacota, show pra lá. Você tem sina de perdedor, você não tem vez com meu Senhor. Capiroto, se conforme com a derrota, não adianta dar cambalhota, você só se levanta pra cair. Abestado, já está assinado, você foi declarado condenado e não vai ter ninguém pra o acudir. Os céus em breve se abrirão, todos o verão e todo joelho se dobrará. Todo mal será dissipado e no trono estará sentado aquele que para sempre reinará. Jesus Cristo, Jesus Cristo, vai ser uma grande festa, vamos celebrar e com louvor vamos cantar. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu sei que Jesus irá voltar e para os céus vai me levar. Show pra lá, bandido da perdição, show pra lá. Você é uma maldição, show pra lá. Mentiroso e avarento, sua hora tá chegando, seu nojento, show pra lá. Você é um retrato da derrota, show pra lá. Já virou até chacota, show pra lá. Você tem sina de perdedor, você não tem vez com meu Senhor. Capiroto, se conforme com a derrota, não adianta dar cambalhota, você só se levanta pra cair. Abestado, já está assinado, você foi declarado condenado e não vai ter ninguém pra o acudir. Os céus em breve se abrirão, todos o verão e todo o joelho se dobrará. Todo mal será dissipado e no trono estará sentado aquele que para sempre reinará. Jesus Cristo, Jesus Cristo, vai ser uma grande festa, vamos celebrar e com louvor vamos cantar. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu sei que Jesus irá voltar e para os céus vai me levar. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu sei que Jesus irá voltar e para o céu vai me levar. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu sei que Jesus irá voltar e para os céus vai me levar. Relógio, rádio e TV. 9h38 agora. Vamos saber quais são as principais notícias desta manhã de sexta-feira, 21 de agosto de 2026. O Brasil investirá cerca de 2 bilhões e 300 milhões de reais para fortalecer o seu ecossistema de infraestrutura para inteligência artificial. O pacote anunciado pelo governo prevê a instalação de um supercomputador para processamento de dados no Rio Grande do Norte. E um tiroteio nessa madrugada fechou a Avenida Brasil, maior via expressa do Rio, durante uma operação contra o tráfico na Cidade Alta. Um homem foi baleado no ombro quando seguia para o trabalho. Ele foi socorrido e seu estado de saúde é estável. Os Estados Unidos deram início às operações militares de combate a cartéis e narcotráfico no Equador. As ações fazem parte da Aliança Escudo das Américas, uma coligação contra o comércio de drogas liderada pelo governo norte-americano, formada por cerca de 20 países da América Latina e do Caribe.
Esporte, futebol, o Corinthians venceu o Rosário Central e avançou para as quartas de final da Libertadores. Pela Sul-Americana, o Botafogo venceu o Cienciano, mas foi eliminado por ter perdido o jogo de ida no Peru. Gente, olha, falando do nosso assunto de hoje, o turismo rural vive um momento de expansão no Brasil, impulsionado por viajantes que buscam contato com a natureza, tranquilidade e experiências autênticas fora de grandes centros urbanos. Um levantamento do Ministério do Turismo, em parceria com a Sprint Dados e a Rede Turismo Rural Consciente, apontou o seguinte: 74% dos turistas escolhem destinos rurais motivados pela proximidade com a natureza, enquanto 70% destacam a paz e o sossego como fatores decisivos na escolha da viagem. Vamos entender melhor a expansão desse setor e o que o estado de São Paulo, especificamente, tem de melhor no turismo rural com Tony Sando, CEO do Visite São Paulo. Tony, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Tony. Bom dia, obrigado pelo convite. Tony, você percebeu que a busca, o interesse por turismo rural surgiu depois da pandemia? Porque, né, a gente acabou ficando mais dentro de casa, tivemos muitas restrições. Surgiu a partir daí ou tem outros fatores que explicam essa procura, né, essa expansão do turismo rural? De fato, a pandemia deu gatilho, né? Deu gatilho das pessoas que ficavam em casa, não podiam sair, e quando saíram não queriam lugares com tanto movimento assim. As pessoas foram atrás de buscar a natureza, tentar ter um pouco de silêncio, mas não o silêncio da casa, mas o silêncio do som dos passarinhos. E isso tem estimulado muita gente a ir a campo. Essa pesquisa do Ministério do Turismo mostra uma tendência, que é uma tendência real. As pessoas, de fato, elas querem sair dos grandes centros urbanos e ter um pouco de paz. E o home office, pós-pandemia, também ajudou muitas pessoas a saírem da sua rotina dos grandes centros e trabalharem em sítio, trabalharem em algum lugar mais tranquilo, e acaba estimulando o turismo rural, porque as pessoas acabam estando numa região onde há muito que ser feito ao seu redor. Agora, São Paulo é um dos estados que tem um grande potencial, né, de turismo rural. Tony, quais são as regiões que se destacam, que têm se destacado mais nesse segmento? Olha, é uma lista enorme. Quanto tempo a gente tem? Porque dos 600 municípios de São Paulo, praticamente 400 têm alguma atividade rural. Eu sempre brinco de que se a gente pegasse um mapa do estado de São Paulo, pegasse um compasso. Pessoal, para quem não sabe, né, o compasso é aquele negócio que as crianças usavam na escola, na minha época, de ficar... Se a gente pegasse 100 quilômetros em qualquer lugar do estado de São Paulo, com certeza a gente encontra algum tipo de turismo rural. E esse turismo rural, ele não está necessariamente olhando uma casa da fazenda. Esse turismo rural, ele é muito amplo, né? As pessoas têm rotas aqui no estado de São Paulo. Foram criado rotas do vinho, da cachaça, rotas do artesanato, do circuito das frutas. E a cada uma dessas regiões é proporcionada pelo empresário local oferecer ao visitante alguma experiência. Talvez seja essa a grande tendência, o estímulo que aconteceu pós-pandemia. As pessoas estão atrás de experiências. E o homem voltando a campo, voltando à terra, ele consegue ter uma experiência que não é deixar os filhos apenas apertarem o botão do elevador, mas colocarem a mão na terra, olhar uma galinha. A gente percebe, quando a gente vai para o interior, o quanto encanta, quando nós que temos filhos, eles olharem e ver o que é o campo. E esse campo organizado, estruturado, com certeza estimula bastante o turismo. Realmente é encantador, né? Ver esse brilho nos olhos das crianças quando a gente vai na praia, por exemplo, né? Você tá na natureza, claro. Eles já ficam encantados. Quando vai para um lugar que não é comum, então a gente tá falando aqui do campo,
você não vai com muita frequência, Quebra a realmente rotina, né? quebra a rotina e é muito gostoso mesmo, aproxima a família. Tony, para finalizar, qual alternativa assim interessante para as famílias com crianças especificamente? O nosso repórter, ele está em São Roque e daqui a pouquinho ele entra com a gente, trazendo mais as vivências, né, de um dia no campo em São Roque, no interior de São Paulo. Se você pudesse passar as 5 cidades, as 5 top cidades, assim, com turismo rural que vale a pena conhecer, quem é da região de São Paulo, quais são? Olha, a gente, ao redor de São Paulo, São Roque, onde está o jornalista, com certeza é um dos pontos onde tem tanto a rota do vinho quanto a rota da alcachofra. A gente tem uma marca chamada Made in São Paulo, que é aplicada aos destinos que tem algum tipo de produção e mostra a referência que esses produtos têm em termos de qualidade, de excelência de produção. Que é o caso de São Roque, é o caso de Santo Antônio do Pinhal, é o caso de Campinas, é o circuito das frutas, da gastronomia. São Roque é um dos diferenciais. Se você vai para o Vale do Ribeira, na Caverna do Diabo, o Petar, lá também tem uma série de atividades e experiências que as pessoas podem ter entrando na caverna ou se alimentando com alguma comida local, onde até tem muito povoado indígena que oferece algumas experiências que as pessoas aqui em São Paulo não têm a menor ideia. Quando a gente vai para a própria capital, em Parelheiros, temos o turismo rural voltado ao ecoturismo, então tem todo um sistema ali onde tem os artesanatos das pessoas que moram por lá e que acaba visitantes induzindo a economia local. Ou seja, se a gente olhar o estado de São Paulo, a 1 hora daqui, a gente tem muitas experiências positivas que com certeza as famílias podem desfrutar. E até quem não tem família, quem quer ir sozinho e ter um pouco de paz e reflexões, essa é a oportunidade. Esse turismo rural, de fato, é uma tendência, talvez mundial, e o que a gente mais tem é que ninguém precisa pegar um avião, ficar 10 horas no voo para conhecer alguma coisa lá fora, quando a gente tem tudo aqui dentro. O estado de São Paulo, assim como outros estados do nosso Brasil, tem muitos atrativos que precisam ser melhor explorados. E o que a gente precisa é valorizar cada vez mais o que nós temos. E no caso do estado de São Paulo, que praticamente é um país, a gente tem nesse turismo rural experiências ímpar, que vale a pena, não precisa nem dormir, basta 1 hora de carro para passar por uma experiência e retornar para casa, que com certeza vai ser memorável. Com certeza. E não gasta muito não, né? Não, fazendo um bom planejamento, né, Tony? É verdade, as pessoas falam viajar para fora é mais barato que no Brasil. Esse é um grande erro. Na verdade, a gente tem muito turista doméstico, que a gente fala, turismo regional, que há muita oportunidade de se fazer coisas a um baixo custo. O que a gente precisa é escolher. E escolher aquilo que a gente mais gosta, e com certeza os empresários, produtores rurais, hoje eles estão muito mais preparados para receber o visitante, porque ele também descobriu que economicamente ele não vive só da produção, mas ele também vive do turista. Amanhã mesmo eu vou fazer uma rota de cachaça. Eu vou conhecer algumas cachaçarias no interior de São Paulo, exatamente para conhecimento, experiência e compartilhar com os amigos uma boa cachaça paulista. Ô, Tony, eu quero deixar aqui o seu Instagram para quem quiser acompanhar mais dicas sobre o que fazer em São Paulo, o que visitar, e também você que quiser mais detalhes, mais informações sobre turismo rural em São Paulo, o Instagram é visite_sp, @visite_sp. O Tony falou muito bem sobre, né, a experiência, o quanto é importante para quem visita, para o turista, né? E para valorizar o que a gente tem de melhor na nossa região. Não precisa ir muito longe, como o Breno falou. Não precisa você pegar um avião, não precisa pegar um ônibus. Gente, né? Fazer um bate-volta. Quer dizer, um ônibus sim, né? Um ônibus intermunicipal. Só para você ter uma ideia, Tabata, tomando o exemplo aqui do nosso repórter, né? O Kleber Werneck, rapidinho. Ele foi para
São Roque. Mas a região onde o Kleber mora, por exemplo, é super explorada, que é Mogi das Cruzes, é região ali de Itapeba, Salesópolis, a nascente do Rio Tietê. Quer dizer, tem uma infinidade de opções, né, Tony? E essa opção de ecoturismo que ele mencionou é muito legal, gente. Vale muito a pena. Para você ter um contato, uma experiência viva mesmo com a natureza. E aí junta toda a família e vai ser um passeio imperdível. Divirta-se. Você tem aqui em Tatuí a Rota dos Doces Caseiros. Você tem São Miguel Arcanjo com as uvas. Existe uma série de opções para serem exploradas. Nesse site que você cita, o Visite a _SP ou no próprio visitesaopaulo.com, a gente tem uma série de dicas de rotas e de roteiros que podem ser feitas. E mais do que isso, hoje os empresários estão valorizando produtos regionais por uma questão de sustentabilidade e apoio local. O Renaissance aqui na capital tem uma loja no restaurante só de produtos paulistas. A gente colocou lá o selo Made in São Paulo. Tanto tem cachaça, tem queijo, tem doce e tudo isso valorizando os produtos da região aonde esses hotéis estão instalados. E se isso for uma tendência e a gente trabalha que isso aconteça, com certeza a gente vai descobrir que tem muita coisa no estado de São Paulo que a gente pode comprar e vivenciar esse produto mesmo não estando no local. E depois, uma segunda etapa, com certeza, querendo conhecer como produz a uva, como produz o vinho, como produz o azeite, como produz queijo. Teve o encontro dos queijos artesanais em São José dos Campos, extremamente positivo só com produtos do estado de São Paulo. Ou seja, há muito que ser feito, há muito que ser descoberto, e o que a gente precisa é sair do sofá e colocar pé na estrada e conhecer esse nosso estado. Olha, fica o convite, né? Gostei que da deu vontade, dica. não deu, Breno? Olha, eu quero agradecer demais, mais uma vez, o Tony Sando, CEO do Visite São Paulo, @visite_SPI, tem o site deles também, Visite São Paulo. Mais uma vez, muito obrigada, Tony, um ótimo dia para você, bom trabalho. Bom final de semana, Tony. Bom trabalho para vocês também. Muito obrigada. Gente, olha, que deu vontade de não deu não? Ai, é muito bom. Tem Vamos zap? abrir o nosso WhatsApp, saber o que vocês estão mandando de mensagens pra gente? Ruimar, bom dia, Ruimar. Ele mandou aqui, bom dia, aqui é o pastor Ruimar. Sempre que posso, acompanho o programa de vocês. Hoje é meu aniversário em Breno e Tabata. Ficaríamos muito felizes aqui com o parabéns de vocês. Então, Ruimar, você não vai passar vontade não, porque se você pediu, a gente faz, é uma ordem. Parabéns, Ruimar. Parabéns, Ruimar. Muita saúde pra você, muitos e muitos anos de vida, viu? Quem mais participa com a gente? Rosângela, bom dia, meus amigos da nossa rádio. Me chamo Rosângela e moro aqui em Salvador, Bahia. Aqui agora está fazendo sol, mas amanheceu chovendo. Olha como está agora, nem parece que amanheceu chovendo. Quero ver. Eita, que céu lindo com um coqueiro. Que céu lindo em Salvador, hein? Realmente, nem parece que choveu, não. A Edilene também participa com a gente. Bom dia, sou a Edilene de Timon, no Maranhão. E aqui está super quente, temperatura com aquela sensação de 50 graus. Tá, Edilene. Sueli Vicente, Vila Velha, Tabata, feliz aniversário, felicidades pra você, com muita saúde, paz, amor no coração, amém, amém, Sueli, muito obrigada, viu? A Mariana também, parabéns, Tabata, Deus te conceda muitas bênçãos, saúde, paz, Deus abençoe grandemente sua vida, alguém vai te fazer chorar ainda hoje, na expectativa aqui. Nossa, antecipado já. Eurídice, bom dia, Tabata, aqui em Santa Isabel amanheceu com sol. Ainda não está muito quente, mas acredito que já já vai ficar. Um abraço da Eurídice Lima de Santa Isabel do Pará. Um abraço para você também, querida. Que olha, lindo. Que vista, hein? Mandou também uma foto pra gente. Quem mais? O Mário mandou aqui, bom dia, Tabata e César, no caso sou eu, aqui o Mário, de Vassouras, estado do Rio. Bom, estou ouvindo vocês em Vassoura, tá? Meus parabéns para você, Tabata, tudo de bom para você, que Deus proteja você aí na rádio, enfim, né? Esse é o nosso Relógio Rádio TV aproximando, a gente faz boas amizades aqui, Tabata. Muito bom. Alice, Caxias do Sul, bom dia, aqui onde eu tô tá meio nublado, mas tá gostosinho, tá saindo um solzinho lá atrás.
lá atrás. Ainda tá um pouquinho... Opa, volta lá, produção, por gentileza. Ainda tá um pouquinho friozinho, mas tá gostoso. Boa, Alice, obrigada, viu, pela mensagem. Quem mais? Luiz Calandrini. Olá, bom dia. Sou Luiz Calandrini, de Macapá, no estado do Amapá. A temperatura aqui está no momento 28 graus, com indicadores de máxima 32 graus. Aqui é super quente, normal, né? A Hit TV aqui em 24 horas. Que legal, Luiz. Que legal. A gente fica muito feliz. Vângela Preto. Bom dia. Vocês têm um astral tão radiante que melhora esta sexta. Muito bom. Aqui está radiante de sol e calor. Sou de Goiânia e Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigada. A minha mãe diria o seguinte, que ornou Tabata Porte e Breno, né? Uma junção do rádio com a TV, internet. É isso, Tabata, esse é o desafio. A Vera Carvalho, por exemplo, ela mandou aqui: bom dia, nossa rádio, sou de Araçatuba. Então, eu queria dar uma sugestão, né? Fui comemorar o aniversário da minha filha lá em Olambra, que a gente citou no comecinho. É uma cidade maravilhosa, fica ali perto de São Paulo. E lá tem comidas típicas. A gente visitou todas as flores que eles cultivam. É uma coisa mais linda. Então fica aí uma sugestão e também para comemorar aniversário, como nós fomos lá. Muita paz lá existe, muita tranquilidade, muitas árvores e muitas flores. Vera, muito obrigado pela sugestão. Gostei da sugestão, ótima sugestão. São 9 horas e 55 minutos. Vamos acompanhar agora a mensagem de fé desta manhã. Mensagem de fé. Olá, meus amigos, por aqui pastor Paulo Henrique, sou pastor da IIGD Bahia, estou falando diretamente aqui da capital baiana e tenho uma palavra poderosa para mudar completamente a sua vida. Meus amigos, o apóstolo Paulo disse que ele sabia padecer necessidades, ele sabia passar as lutas, as dificuldades, mas também ele sabia ter fartura. E nós precisamos aprender a viver os momentos bons, mas também os momentos de adversidades, porque a nossa vida ela é feita também de lutas. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas o Senhor Jesus também disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Meus amigos, nós precisamos aprender de Jesus. Jesus veio nos ensinar a termos uma vida muito abençoada aqui na terra, uma vida de sucesso, uma vida muito produtiva. Mas também o Senhor Jesus, ele veio nos ensinar como nos prepararmos para estarmos com Ele eternamente. E é por isso que os pastores da Igreja Internacional da Graça de Deus, eles estão preparados, prontos para lhe atender, para lhe receber, para orar por você e para lhe orientar. Às quartas-feiras aqui na capital baiana, na Rua Carlos Gomes, 980, nós temos 7 reuniões e eu faço todas elas pela Sagrada Família. Você é o nosso convidado especial. Também às sextas-feiras, também temos reuniões de cura e libertação. Quarta e sextas-feiras, 7, 9, 11h45, 2, 5, 6 ou 7 horas da noite. Aos domingos, às 7 ou 10 da manhã. Não podendo vir, compareça às 2 ou 5 da tarde. Rua Carlos Gomes, 980, vem para cá. 9 horas e 57 minutos, aproveitando aqui a mensagem de fé, esse gancho, lembrando que o missionário R.R. Soares está incansavelmente em campanhas especiais, que são as campanhas de fé nesse 2026, que é o ano da remissão. Então anota aí, e tá tudo lá no On Grace, tá? Que é o portal oficial da Igreja da Graça. Neste domingo, dia 23 de agosto, eu tô vendo aqui pelo portal, o missionário vai estar às 2 da tarde em Taboão da Serra, em São Paulo, na rua Luiz Carlos Ventura, 69, Jardim Pirajussara, a nossa Igreja da Graça. Às 16 horas, no domingo também, Jardim Jacira, em São Paulo, na rua Aloísio Azevedo, número 1, Jardim Jacira, em Itapecerica, também aí na Igreja da Graça, bem pertinho de você. E às 18 horas, para fechar o domingão, em Itapecerica da Serra, na Avenida 15 de Novembro, 234, também na região central. E, gente, isso tudo faz parte da celebração dos 46 anos da Igreja da Graça, onde o missionário abdicou, renunciou
né? Muita coisa, né? Para que cumprir o ID do Senhor Jesus nesse lindo ministério, Tabata Pote. É isso aí, lindo ministério que completou quantos anos ontem? 46 anos. Olha, que história. Parece que foi ontem. É, 46 anos de muita história, transformação de milhares e milhares de vidas, né? E a gente deseja, é claro, que esses anos se multipliquem com mais e mais vidas sendo transformadas pela palavra de Deus. Gente, olha, agora a gente vai voltar ao vivo com o Kleber Werneck no interior de São Paulo, ele que está na cidade de São Roque. E o Kleber, Olha gente, isso. olha, hoje é aquele dia que eu falei o seguinte, né? Você que nos ouve pelo rádio, pela nossa rádio, pelo aplicativo e puder assistir a transmissão simultânea pelo seu celular mesmo, né? Que fica mais fácil, talvez, para você. Você pode ir no YouTube, Hit TV Oficial, ou vai no ongrace.com ou clica lá hittv.com.br para você ver as imagens. Por quê? Porque o Kleber está em uma fazenda, então fica muito melhor você ouvir e ver as imagens para acompanhar, gente, os animaizinhos que são a coisa mais fofa do mundo. E tem um cabritinho do lado do Kleber. Kleber, bom dia mais uma vez. Quem é esse? Ai, gente. Olá, mais uma vez, Tabata. Bom dia, mais uma vez, Breno. Realmente, eu volto aqui a falar ao vivo e muito bem acompanhado, né? Primeiro da Luísa, que está aqui ao meu lado, ela é gerente do local. E, claro, com a grande atração aqui, os animais. Olha só que cabritinho, lindinho aqui, totalmente dócil. E na entrada anterior eu havia prometido trazer um animal diferente, então vou dar uma palhinha. Olha só quem tá aqui atrás da gente, uma lhama. Isso mesmo, aqui olha, tem lhamas e olha como elas são dóceis, ó. Dá até para alimentar elas, mas a gente vai mostrar ela daqui a pouco aqui, nessa fazenda angolana, que eu reforço, né? Fica em São Roque, 1 horinha de São Paulo, bem próximo, e pode ter experiências como essa, né, Luísa? É isso mesmo, bom dia a todos. Aqui a gente tem a oportunidade de interagir diretamente com os animais, inclusive alimentar eles com as mãos. Tem a oportunidade de fazer carinho, como nesses cabritinhos aqui, eles são bem dóceis. As crianças ficam fascinadas. Bastante. Aqui a gente pensa para todas as idades, mas principalmente para as crianças, essa interação com os animais é bem bacana. Agora eu vou mostrar para vocês como esses animais são dóceis. Vou pedir aqui para o seu Jair aqui, tá aqui ao nosso lado, segurar aqui o microfone bem perto e olha só, eu mesmo vou segurar com todo cuidado. Olha só que bebê. Olha, com todo cuidado aqui, ó. Olha só, qualquer um tendo esse cuidado aqui pode ter esse contato, pode viver essa experiência maravilhosa, né? É isso mesmo. É para todas as idades, de final de semana, a gente está aberto aí ao público, de sexta-feira também, para poder ter essa interação no meio do ao ar livre aí. Olha, eu gostei tanto. Será que eu posso levar para casa? Não dá para levar para casa. Ah, que pena, que pena. Então eu vou devolver, já que eu não posso levar para casa. E vou continuar falando aqui, que ao meu lado aqui, ó, tem o Daniel também. Bom dia, Daniel. Obrigado por receber a gente. Bom dia, obrigado a vocês por estarem conosco aí hoje, essa manhã. Daniel é um proprietário, um dos responsáveis aqui. E primeiro, Daniel, eu quero que você conte para as pessoas, além disso que a gente já viu, a tranquilidade da natureza, né? A paz aqui para as pessoas mais velhas, para as pessoas mais novas, para as crianças, tem o contato com os animais, muitas brincadeiras. Mas para a idade intermediária, para os jovens, por exemplo, tem um turismo de aventura aqui, né? Com certeza, a gente abrange todas as idades. Hoje a gente tem um turismo aventura, tirolesa, arborismo, pedalinho, tem uma trilha muito bacana também, Mata Atlântica. Vamos falar assim, a gente tem para todas as idades, para todos os gostos, né? Então, enquanto a gente conversa, eu peço aí para o nosso diretor de TV colocar umas imagens que foram mandadas e enviadas para nossa produção pela fazenda aqui. E você falasse mais aqui, são 7 hectares. Fala um pouco aqui da área, de tudo que oferece aqui. Hoje a gente tem mais ou menos, são 7 alqueires, né? Então a gente tem um turismo rural, como a Luísa já comentou. A gente tem a parte de restaurantes, cafeteria, e vamos falar assim, muito ar puro, Mata Atlântica, enfim, dá para curtir, passar o dia, meio-dia, dá para sair um pouco dos estresses da capital, enfim, respirar um ar puro. Eu garanto que é um passeio muito gostoso. E agora, para quem não conhece, tem alguma época certa? Por exemplo, na praia a gente vai no verão. Aqui é o ano inteiro que funciona, são todos os dias da semana. Explica pra gente, para as pessoas que se interessaram.
Aqui a gente fica aberto sexta, sábado, domingo, das 9 às 5 da tarde. E aberto, vamos falar assim, o ano inteiro, dá para curtir o ano inteiro, não tem uma época específica, né? Tio, quer dar uma desparecida, é só procurar um mato e vir pra cá. E agora, vamos, cadê? Tem mais aquele alimento ali pra gente alimentar a lhama aqui, eu vou pedir aqui, ó. Tá, que eles vão trazer daqui a pouco. Mas outra coisa, claro que também as pessoas se preocupam com o custo. Em relação a uma praia ou até aqueles lugares mais famosos no inverno, como Campos do Jordão, Gramado, esse turismo, ele é mais barato? É o mesmo preço? É mais caro? Como que você pode falar aí para as pessoas em relação aos gastos? Não, é mais barato. Então, se quiser dar uma coisa aqui, é bem mais um custo mais tranquilo aí. Essa parte aí não vai tirar não vai ter perigo do escorpião do bolso, não. Pode ficar tranquilo. Tá certo. E além de tudo, olha só, tem uma comida maravilhosa. Nós vamos dar uma olhada também, já deu fome essa conversa. Tem um prato aqui da fazenda que é bom? Opa, aqui a gente tem alguns pratos que são bons, né? Mas hoje que vocês vão estar experimentando é o prato alemão, referência à nossa casa, e a nossa parmegiana também. Tá certo, então eu volto com vocês aí no estúdio. Olha, eu adorei, principalmente o bebezinho, né? Que ficou chorando quando... o cabritinho, o bezerrinho que ficou bebezinho, no... né? Ah, gente, e o Kleber, que coisa mais linda. Eu acho que ele não volta não, hein? Ah, tô achando que não, hein? Com aqueles animais lindos. As panelas estão no fogo, e aquela lenha. Comida... tô achando que não. Mas não é só lá que tem bicho não, viu? Aqui também tem, ó. Tô falando. E quem soltou o boi? Gente, olha, Vamos lá. Vocês sabem que a poucos quilômetros da capital mais urbana do país é possível mudar completamente o ambiente, gente. Muitos paulistanos estão trocando a cidade por um passeio como esse que o Kleber mostrou pra gente agora há pouco, descompromissado, um passeio descompromissado no campo. Vamos acompanhar mais detalhes agora. A busca por ar puro, comida caseira e o contato direto com a natureza tem atraído cada vez mais visitantes para fazendas históricas e restaurantes tradicionais no interior paulista. Ao deixar o céu cinzento da capital, já na estrada, o turista percebe um céu aberto, um azul ganhando espaço. O estado reúne mais de 1.000 pontos turísticos em propriedades rurais que preservam tradições e oferecem experiências únicas. O interior de São Paulo é um dos principais destinos turísticos do estado. Seja para férias longas ou um fim de semana, sempre há opções para descansar e se divertir. O turismo movimenta a economia, gera empregos e impulsiona negócios. O estado de São Paulo conta com mais de 1.200 propriedades rurais mapeadas com potencial turístico, integrando o agronegócio e o lazer, por meio de fazendas históricas, vinícolas, rotas de café e culinária típica em todas as 48 regiões turísticas paulistas. Esses pontos turísticos preservam tradições e oferecem experiências únicas. Em Porto Feliz, por exemplo, que fica na região de Sorocaba, a Queijaria Rima abre as portas uma vez por mês para receber turistas, que podem experimentar queijos e iogurtes produzidos no local e até amamentar os filhotes de ovelha. Ai, que delícia. Deu água na boca, hein? Deu água na boca. Vamos saber quem mais participa com a gente, porque queremos saber o seguinte. Enfim, você fica muito à vontade para mandar a sua mensagem, mandar o seu bom dia, compartilhar conosco se você já fez um passeio no campo, se você gosta desse tipo de experiência. Comidas, né? Comidas de fazenda. Gente, que delícia. Produtos artesanais de algum lugar que você visitou e você gostou muito, compartilha conosco no 11 3226 1111. Vamos saber então quem participa conosco? Tô de olho aqui, Aldacir. Bom dia, meus irmãos. Estou apaixonada com essas lhamas. E o cabritinho, né? Lindos. Quando eu for em São Paulo, certamente tá aí um lugar que ela vai visitar. Aldacir, ai, um grande abraço, um ótimo final de semana. Maria, oiê, estou ligadinha. Prato da casa em Fazenda de São Roque. Ai, ela mandou a foto que ela está nos acompanhando. Muito obrigada, Maria. Rosângela também. Esqueci de desejar um feliz aniversário. Que Deus continue te abençoando, Tabata. Amo te ouvir. Muito obrigada, querida. Um beijo pra você, viu? Muito obrigada. Amém. Tati Novaes participando. Bom
dia, Tabata. Aqui na Zona Sul de São Paulo, exatamente no Grajaú, está nublado hoje. Tá nublado mesmo. Olha, aqui na região central de São Paulo, o sol já tá dando as caras, Tá dando viu? as caras. Já, Aí, já não tá mais tão tímido quanto às 9 da manhã, né? Já tá mais... Agora eu tô gostando, espero que continue assim. Mais mensagens, a Rose também. Bom dia, eu sou de Macapá, o dia está lindo e maravilhoso. Todo dia eu assisto o seu programa e é uma bênção. Obrigado, Eba, Rose. obrigada, Rose. Eliane, bom dia. Sou de Dourados, mas estou acompanhando vocês. Beijos. Beijo pra você também, Eliane. Muito obrigada a todos vocês que participam conosco. Que legal. Olha, você sabe, eu lembrei aqui, Breno, uma vez que eu fui para Campos do Jordão, né, que é a cidade mais alta, né, do Brasil, e é muito frio, a gente Não fui sabe. ainda em Campos. Você falou que você nunca foi, né? Eu sou muito friento. Você fica meio, né, assim, ai, amor, vamos? Não vamos, não, porque você não gosta, né? Não, eu tenho um receio assim, do que me espera lá. Eu sei que a cidade é maravilhosa, né? A gente vê pelas fotos, o pessoal que sempre vai. Então, assim, mas eu temo pelo frio. Então vai numa época que não é tão verdade. frio assim. Boa dica. Sabe, a última vez que eu fui foi em mês de setembro. Durante o dia, um calorão. Calor mesmo, assim. À noite, a temperatura despenca, aí precisa de um bom casaquinho. Mas assim, é só à noite. Depois do dia, sai um solzão e aí se prepara. Põe casaco, tira casaco. Mas vale muito a pena. E aí eu lembro que eu trouxe um doce de leite maravilhoso. Comprei no meio da estrada. Gente, olha... E isso que é gostoso, Não né? esqueceu, A experiência que você... Não esqueci. A experiência que você tem, não só quando você chega na cidade, no seu destino, mas todo o percurso. Olhando no meio da estrada, você olhando as montanhas, aquela paisagem maravilhosa, o céu que a gente viu na reportagem agora há pouco. O céu é diferente do céu de uma capital, né? O céu aberto, lindo, sem poluição. Então, vale muito a pena. E tem também, gente, as festas que acontecem, feiras agropecuárias que movimentam os negócios em várias cidades do interior. E esses eventos também atraem muitos turistas para a região. Vamos acompanhar mais detalhes agora. Nas cidades do interior, as festas agrícolas e feiras agropecuárias celebram a força do campo, reúnem tecnologia, comércio de maquinário. Os eventos também realizam rodeios e popularizam a cultura rural brasileira. Tudo isso reunido é um belo chamariz para atrair turistas e, com isso, alavancar o desenvolvimento local. E os principais eventos do setor no país mesclam grandes exposições de negócios com festividades tradicionais. E um exemplo dessas grandes feiras e festas do agro no Brasil é a Festa do Peão de Barretos, em São Paulo, que começou ontem e acontece até o dia 30. O maior festival de rodeio e cultura sertaneja da América Latina está em sua edição número 71 e é um sucesso de público e negócios. O evento é realizado no Parque do Peão, com mais de 2 milhões de metros quadrados. Reúne rodeios em várias modalidades, grandes shows musicais e a forte presença do ecossistema pecuário e agrícola. Outra festa de destaque no estado de São Paulo é a AgriShow, a Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, em Ribeirão Preto. É uma das maiores feiras de tecnologia agrícola do mundo, voltada para máquinas, inovação e negócios para o campo. Em várias cidades acontecem as festas periódicas voltadas para as maiores produções de cada região, que também servem para fazer negócios e atrair turistas, como as festas da uva, do morango, do pêssego, do milho, entre outras. E é muito legal, essas festas movimentam muito toda a região. Os próprios moradores gostam demais e valorizam o comércio muito, local, viu? né? Aquece todo o setor econômico, atrai também investidores, né,
pro setor agropecuário. Então é muito importante esse investimento, né, que tem dos governos, e também as pessoas gostam muito porque é um passeio diferente. Eu já estive em algumas, claro, há trabalho, mas é muito gostoso. O clima, a festança das pessoas que valorizam o trabalho dos pecuaristas, dos agrônomos, enfim. É um trabalho muito, muito bacana e vale a pena a gente valorizar. Vamos com mais WhatsApp? Quem mais participa com a gente? A Anália Santos de Limeira mandou o seguinte: bom dia, amo a natureza. Primeira vez que estou vendo esse programa na TV, muito lindo os animais. A natureza foi criada na roça, olha aí. Então ela se identificou, Anália, bem-vinda. Obrigada, Anália. Rose de Jacareí. Bom dia, paz a todos, amo estar na natureza. Se eu pudesse, moraria em um lugar assim, cheio de animais e natureza. Que delícia, eu também, Rose. Célia Rocha, do Pará. Bom dia, sou de Pará, Castanhal. Estou ouvindo, muito bom. Nasci na roça e sou apaixonada por inteiro. Olha. Ei, Célia. Quem mais? Marlene, da Bahia. Bom dia, moro em Curaçá, na Bahia. Meus parabéns, muitos anos de vida, muita felicidade, amor e paz. E amor no coração, a paz do Senhor. Muito obrigada, Marlene. Muito obrigada a todo mundo que me desejou, né? Feliz aniversário. Fico muito feliz com as mensagens de carinho de vocês. Vamos voltar com o Kleber Werneck, que já carregou um bezerrinho no colo. O bezerrinho até chorou quando ele pegou no colo, mas depois que tirou, que o Kleber devolveu, ele chorou de novo, porque gostou do colo do Kleber. É verdade. E o Kleber falou que ia alimentar as lhamas. Queremos saber também o que ele vai fazer agora, hein? Kleber, contigo, cadê você? Olha, Tabata, o bezerrinho chorou, mas foi de emoção. Ele gostou tanto de mim que ele não queria me largar mais. E olha só, agora a gente vai para a terceira parte desse turismo rural, que é muito gostoso, que é claro, a gastronomia, a comida. Dá uma olhada só, vou pedir pro Serginho mostrar. Olha que beleza, olha que charmoso esse restaurante. Vamos entrar aqui, ó. Aqui tem os pratos, mas a gente vai entrar aqui. Eu tenho até uma mesa preparada pra gente. Nós estamos com um problema na conexão com o Kleber que está em São Roque, no interior de São Paulo, né? Só porque ele ia mostrar a melhor parte, né? Gente, a melhor parte, né? Que é a comida de fazenda. Tudo tava tão gostoso, né? Desde a primeira entrada, ele mostrando os animaizinhos. Tinha uma parte com burrinhos, né? Burrinhos, lhama, o cabritinho que o Kleber pegou. São animais muito dóceis. E sabe o que me chamou muita atenção? Porque o proprietário dessa fazenda, ele até mencionou assim, é um passeio que não é um passeio caro. Claro, você vai fazer com planejamento, mas não é um passeio para ser caro para você, para pesar no seu bolso. É para fugir da rotina, é para você aproveitar com a sua família, sabe? Fazer um bate-volta. Não precisa nem pegar um hotel, uma pousada, não. Vai de manhãzinha, volta no final do dia. Gente, vai ter com certeza uma experiência maravilhosa. E tem coisas que não tem preço, né, Tabata? Verdade. Porque é aquilo, você mesma relatou aí momentos de lugares que você foi e que você lembra até hoje, porque marcou de alguma forma. Marca muito. Vamos, são 10 horas e 16 minutos agora. Gente, olha, se você tem mais mensagens para nos mandar de lembranças suas na roça, no campo, alguma viagem que você fez, algum produto, alguma comida que você comeu, sabe? Aquela comida deliciosa de fazenda, de roça que você não esquece. Manda pra gente no 11 3226 1111. Você sabe que uma comida que eu amo de fazenda é frango com quiabo. Ai, amo. E eu não esqueço quando eu já comi. Vamos acompanhar agora, gente, fazer uma pausa para acompanhar mais a previsão do tempo. Daqui a pouquinho voltamos e eu quero saber as mensagens que vocês nos enviarem, viu? Em Manaus, o dia tem sol com muitas nuvens. A máxima é de 34 graus e a mínima 28 graus. Já em Goiânia tem dia de sol. A temperatura chega a 34 graus e a mínima fica em 19 graus. Sol com algumas nuvens em Vitória.
A mínima é de 17 e a máxima 29 graus. Em Natal também tem sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. A temperatura varia entre 24 e 29 graus. Em Curitiba, o dia fica nublado e frio. A mínima é de 13 graus e a máxima 18 graus. E a previsão do tempo é bom pra gente já se programar para o final de semana, Pro né? valezinho, pro passeio em família, se programar. Aliás, a gente citou aqui diversas cidades, né? Como o Kleber, já falamos aí de São Roque, falamos de Olambra, falamos de Jundiaí. O nosso convidado, Tony, mencionou também aí algumas regiões, como a própria São José dos Campos, que também integra aí a região do Vale do Paraíba. O que não falta é opção, não só em São Paulo, nesse Brasilzão de meu Deus, né, Tabata? E você sabe, eu tinha comentado na entrevista com o Tony, né, o Tony Sando, com quem a gente conversou agora há pouco, que existe mesmo uma pesquisa de que as pessoas passaram a buscar mais turismo rural durante a pandemia. E depois da pandemia, isso se manteve. Então, o setor, ele realmente está em expansão. E você ouviu, né? A gente ouviu ele falando que é tendência no mundo todo. Por quê? Porque a gente fica muito enclausurado. Os grandes centros urbanos acabam nos desconectando com a natureza, mesmo que a gente vá numa pracinha, vá num parque, mas ainda assim não é essa conexão por inteiro, né? Falta alguma coisa. Falta alguma coisa que só o interior proporciona de forma completa mesmo. Então é aquele ar puro, é aquele céu maravilhoso, limpo, o som dos animais, de grilo. Gente, olha, eu sou um pouco fresquinha, mas é gostoso. O pessoal até me zoa. Eu não imagino você fazendo esse tipo de turismo. Você sabe que você falando isso aí, eu lembrei da minha viagem para Bom Jesus da Lapa, na Bahia, gente. É inesquecível. Claro que valeu a pena, né? Mas assim, eu não estava acostumado ainda. Então eu cheguei, tava um calorão, aquele mormaço típico da região, tava até na hora de dormir. Aí, tem que dormir com a luz apagada? Tem que dormir com a luz apagada. Aí eu falei, não, vou deixar acesa. Deixei acesa. Caiu um besouro. Mas até então eu não sabia o que era que caiu em cima do lençol. Gente, eu sou corajoso, mas naquela noite, Tabata Porte, eu dormi a noite inteira com a cabeça coberta. Só descobri quando amanheceu o dia. Vai saber o que era. É exatamente isso que eu quis dizer, viu? Eu sou fresca nesse sentido, de medo de não. Né? Não. E vamos combinar que besouro aqui é uma coisa, lá parece um... É outra coisa, né? Uma ratazana. Vamos acompanhar mais mensagens no nosso WhatsApp? Marilene de São Paulo. Bom dia, vale muito a pena passear em Serra Negra, um clima quente, com montanhas para passear e fazer compras, tricô, bolsas e roupas de couro. Vale a pena. Parabéns, Tabata. Obrigada, Marilene. Aí. E eu já fui, é muito bom mesmo, viu? Eu recomendo Serra Negra e também Águas de Lindóia. É um passeio bem gostoso. O Luiz de Souza mandou aqui. Bom dia, povo da nossa rádio. Parabéns, Tabata. Um dia abençoado. Luiz, em Embu das Artes. Obrigada, Luiz, pela mensagem. Gente, 10 horas e 21 minutos agora. Vamos saber quais são as principais notícias do Brasil e do mundo, fazer aquele giro, porque aqui no Relógio Rádio TV a gente traz informação, a gente brinca, a gente traz momentos de descontração e também comunicação com você, nosso público, por meio das mensagens no WhatsApp, mas também é importante a gente fazer um giro pelas notícias. O que é manchete nessa manhã de sexta-feira? Motoristas em todo o país que forem abordados em blitz de trânsito poderão ter o celular verificado para queixas de roubo ou furto. A novidade foi anunciada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A consulta será feita a partir do e-mail, que é um código de 15 números que funciona como uma espécie de RG do celular. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um dos seguranças suspeitos de envolvimento na morte de Cláudio Rafael Landeiro, espancado em Copacabana na última semana. Davi Santos Machado é o segundo preso por ligação com o crime.
E atenção, amanhã é o dia D da campanha nacional de multivacinação. Crianças e adolescentes podem atualizar as vacinas previstas no calendário. Serão disponibilizados, imunizantes contra doenças graves como meningite, sarampo, tuberculose e HPV. E também um último destaque, a Justiça Federal no Distrito Federal suspendeu a resolução que autorizava dentistas a realizar procedimentos de harmonização facial, como aplicação de toxina botulínica, e o tribunal aproveitou para acolher também os recursos do Conselho Federal de Medicina e da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Tabata. 10 horas e 23 minutos. Gente, olha, foi muito bom. Foi muito bom não, né? Não tô me despedindo não, porque o Relógio Rádio e TV tem mais um tempo ainda. E eu queria dizer que todas as mensagens que vocês nos mandaram é muito importante, viu? Mensagem de bom dia, mensagem falando como que está o tempo na sua região. É muito boa essa troca, né, Breno, que a gente tem diariamente com o público. O canal de interação está aberto aqui para você participar com a gente. 11 3226 1111. Que lugar que você foi? Que rota que você foi? Fez alguma trilha, por exemplo? Tem gente que levanta cedinho no domingo, Tabata, e vai fazer aquele passeio de bicicleta, aproveita para fazer trilha, faz acampamento, né? Participa com os amigos. É para sair da rotina, literalmente. Sabe aquela coisa de deixar um pouquinho a selva de pedra? Falo assim das grandes metrópoles, das grandes cidades como São Paulo, que a gente está aqui, para realmente respirar, sentir o cheirinho da terra, Tabata. Esse cheirinho é muito marcante, né? Quando você abre o vidro assim do carro e vem aquele cheirinho de mato. É um cheiro típico que você não encontra em lugar nenhum. É impressionante, é uma delícia. Temos uma mensagem no nosso WhatsApp. Quem é que mandou pra gente? Elaine Ortiz. Bom dia, Tabata e Breno. Parabéns pelo programa. É uma bênção. Feliz aniversário, Tabata. Parabéns. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém, Elaine. Muito obrigada. E a Janete Dias também já mandou aqui também um oi, Breno. Oi, Tabata. Assisto vocês todos os dias. Amo esse programa. Parabéns, Tabata. Deus te abençoe grandemente e te faça muito feliz. Muito obrigada, amém, viu? Muito obrigada a todo mundo pelas mensagens, eu fico muito feliz. Meu aniversário é só amanhã, mas o Breno já anunciou em alto e bom som pra todo mundo. Porque assim que eu cheguei logo cedo, a produção já falou assim, amanhã é aniversário da Tabata. Eu falei, não, eu tô sabendo, mas não é só amanhã. Sim, mas amanhã não tem programa, então vamos aproveitar e fazer homenagem hoje. Justíssimo. Muito obrigada, fico feliz, gente. Já em clima de festa, então. Bom, nesse clima de festa, a gente acompanha agora a previsão do tempo, até pra gente se programar, o que vai fazer no sábado, no domingo, hoje ainda nesta sexta-feira, e daqui a pouquinho voltamos. Vamos então com a previsão do tempo. Em Manaus, o dia tem sol com muitas nuvens. A máxima é de 34 graus e a mínima 28 graus. Já em Goiânia tem dia de sol. A temperatura chega a 34 graus e a mínima fica em 19 graus. Sol com algumas nuvens em Vitória. A mínima é de 17 e a máxima 29 graus. Em Natal também tem sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. A temperatura varia entre 24 e 29 graus. Em Curitiba, o dia fica nublado e frio. A mínima é de 13 graus e a máxima 18 graus. Relógio Rádio e TV. Você não conseguiria. Falaram que a luta você perderia. Seja forte porque Deus é fiel. Ele tem todo o poder na terra e no céu. A ordem divina é pra você avançar. No nome de Jesus você vencerá. Seu momento de luz e de poder chegou. Não pare a vitória, Jesus conquistou. Avance, 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 que a sua batalha está a ganhar.
Avance, 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 avance. A ameaça do mal é só manha. Avance, 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 avance. Tome posse do que é ser. Seja otimista e nunca desista. A vitória Deus já lhe deu. Jesus me deu a vitória. Jesus me encheu de glória. Jesus me sustentará. Creia nele, você vencerá. Jesus me deu a vitória. Jesus me encheu de glória. Jesus me sustentará. Creia nele, você vencerá. O Senhor habita na sua casa, Ele o protege com as suas asas. Não ouça o que os ímpios pensam, tome posse da sua bênção. Deus vai cumprir em você a promessa, seja firme e não tenha pressa. A ordem do céu é pra você assumir, então põe o inimigo pra fugir. Avance, 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 que a sua batalha está ganha. Avance, 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 a ameaça do mal é só manha. Avance, 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 tome posse do que é ser. Seja otimista e nunca desista, a vitória Deus já lhe deu. Jesus me deu a vitória, Jesus me encheu de glória, Jesus me sustentará, creia nele, você vencerá. Jesus me deu a vitória, Jesus me encheu de glória, Jesus me sustentará, creia nele, você vencerá. Relógio, rádio e TV. 10h30 agora. Gente, hoje o nosso assunto é turismo rural. Agora pensa comigo, né? Quando a gente vai fazer uma viagem, a última coisa que muitas vezes a gente costuma fazer é pensar em atividade física, não é verdade? Claro, não vou falar todo mundo, porque quem faz vai se sentir ofendido. Vai falar, pera lá, eu não. Já. Como se eu fizesse. Mas, como colocar nessa nossa viagem, nesse nosso planejamento, manter a atividade física ou ainda começar por ali? Você vai para o interior nesse final de semana, gostou do nosso assunto, da nossa pauta de hoje, quer fazer um bate-volta com a família? E aí, será que já dá para começar uma caminhadinha ou aproveitar essa paisagem, esse clima gostoso de interior, fazer uma corrida e quem sabe começar de vez na atividade física e mudar de vida? Bom, dá para unir o útil ao agradável, dá para unir, né? Quem vai falar melhor pra gente, direto do nosso estúdio hoje, é o professor especialista e mestre em saúde, Edson Timóteo. Professor Edson, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia. Que alegria, obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês. Professor, vamos lá, a gente fala brincando, né? Mas é verdade, muita gente vai viajar e acaba deixando, né, o seu cronograma de exercícios para depois. Quando eu voltar eu faço.
Só que aí, quando volta, já tá meio... Já perdeu um pouco o ritmo. Perdeu o ritmo, né? Verdade. E como que a gente pode fazer para não perder o ritmo e depois para os que são sedentários começarem? A gente tem um ponto que colabora muito, já que é esse comportamento ativo na viagem, né? Então, na viagem, geralmente, você vai caminhar mais, você vai ter uma rotina diferente, principalmente viagens ao interior, tem morro, subida, contato com animais, isso já é muito positivo. Já ajuda ali numa relação de manter a circulação ativa, o coração ativo, então isso é muito benéfico. Outro ponto importante, muitos dos nossos alunos na Eu Quero Saúde estão mantendo as suas atividades mesmo em férias, porque agora os espaços geralmente têm ali uma academia, tem alguma possibilidade dessa pessoa se exercitar e manter a rotina de exercícios. Para quem é sedentário, né? Não tem ninguém aqui nessa mesa, né? Graças a Deus não tem ninguém sedentário. Não. A gente pode usar isso de estímulo, né? A gente tem muitos alunos que chegaram a Eu Quero Saúde após o período de férias, porque ali acharam que poderiam ter aproveitado mais se tivessem um corpo mais ativo, uma condição física melhor. Olha, e a gente recebe, vira e mexe, viu, professor, relatos, WhatsApp, de muita gente que acompanha o Relógio Rádio e TV, falando, eu já corri hoje. Pessoas de cidades, assim, que não são grandes centros urbanos, como São Paulo, por exemplo. Eu já corri hoje, eu já fiz a minha atividade física. O nosso público, professor, olha... Academia. É incrível. Não, eles são muitos. Deve estar amando, então, a minha participação hoje. E aí, gente, já manda WhatsApp, viu? Pra gente no 11 3226 1111, porque realmente eles gostam muito, né, Breno? Sempre quando a gente fala de atividade física, corrida, caminhada, o público participa em peso e é um público ativo na atividade física mesmo. A gente vive um momento muito bom, né, dessa relação do exercício físico com bem-estar e saúde. Então, as pessoas têm aproveitado para correr, parques, para caminhar, e isso tem mudado, né, de uma forma geral a saúde coletiva. Então, é um momento incrível para falar desse tema e motivar mais pessoas a aderirem à atividade física, com certeza. E tem também aqueles hotéis, né, professora? A gente está falando de turismo rural, mas tem hotel fazenda, pousadas, que tem algumas atividades recreativas. Sem dúvida nenhuma. As aulas de muito, hidroginástica, as caminhadas. Né? E também, a maioria dos espaços hoje estão colocando também academias, né? Criando espaços para que a pessoa mantenha essa atividade durante as férias, porque é um ganho muito grande, né, nessa relação de saúde e de consumo desse próprio espaço. A pessoa fala, não, quero voltar aqui porque eu sei que aqui eu vou ter um bom atendimento e um espaço para me exercitar. Agora, para quem não começou ainda, professora, e quer começar... Olha, a viagem em si é uma coisa muito saudável. A gente tem dados que quem cria metas de recompensa, talvez seja uma colocação bem interessante, a gente tem muitas metas de obrigação. Então a gente trabalha, leva filho na escola, lida com esse dia a dia. Uma viagem, mesmo que curta, como vocês colocaram no programa hoje, o bate e volta, ele tira dessa zona, entre aspas, do dia a dia, já traz benefícios para a emoção, já traz benefícios para essa saúde geral e traz essa ativação. No meu mestrado agora eu falei desse comportamento. Não é só ir à academia. O comportamento ativo de se exercitar durante o dia, de levantar mais vezes, de não ficar sentado por muitas horas, isso traz muito benefício. E nas viagens, né, se come um pouquinho mais, né, o Kleber estava mostrando lá as refeições. Não é? Mas você se exercita mais e isso com certeza traz uma saúde que dá um gostinho para quando ela voltar, iniciar um programa de atividade física. Até porque você consegue aproveitar um pouquinho mais a viagem, né? Porque você vai amarrar um sapato, tem dificuldade. Você vai subir uma escadaria, dependendo do lugar que você tá, você também já tá ofegante. Exato, exato. E se anda muito, ó. Eu sempre starto meu relógio nas viagens. Você anda 8 quilômetros, 10 quilômetros. Para uma pessoa que não está ativa, pode ser que no outro dia ela tenha ali um pouquinho de dor e diminua até o tanto que ela está aproveitando. Se manter ativa é o segredo. E olha, falando em se manter ativa, a gente vai voltar com o Kleber agora, em São Roque, no interior de São Paulo. Incrível, Kleber, voltando contigo, cadê você? Bom dia!
E o Kleber já estava na mesa, se preparando para almoçar às 10h37 da manhã. Para deixar a gente com vontade, é isso, produção? Cadê o Kleber? Será que a gente conseguiu retomar a conexão com ele? Quero ver o que tá na mesa. Fiquei curioso agora. Não, e o proprietário da fazenda tinha dito que era uma comida alemã e parmegiana. Gente. É só para abrir o final de semana, calma. Nossa. O final tá bom. Só porque hoje é sexta, né? Vamos lá. Vamos, Kleber. Olá, Tabata, eu volto a falar aqui ao vivo, né? Sobre o turismo rural. E antes de começar, né, mostrar essas delícias aqui, eu quero agradecer as pessoas, tanto os ouvintes quanto os telespectadores, que eu sei estão mandando um monte de mensagem aí, ficaram encantados com esse passeio aqui, ó. Eu digo, vale a pena. Então vamos para outra parte aqui do passeio, que é a gastronomia, e eu vou falar para vocês, estou impressionado. Primeiro, porque muitos dos alimentos aqui que são consumidos são aqui da própria região e alguns aqui da própria fazenda. Um exemplo dessa comida e dessa bebida, esse suco aqui de uva. Eu vou pedir para a Brenda servir para a gente. Ele é da região e... Olha, é claro que a gente se propôs e a nossa equipe fez o possível para que a entrada do Kleber desse certo, mas assim, né? Ele está no interior, no meio do mato, Nos na deixou fazenda. com gostinho, né? Então a conexão ela fica comprometida. Mas assim, o pouco que ele entrou e mostrou ali da comida, gente, é tudo de bom. E fica a dica, né, para quem é da região de São Paulo, conferir o que a cidade de São Roque tem para oferecer de melhor no turismo rural. Tem muita coisa boa para fazer com toda a família e também todo o interior de São Paulo, né? Eu quero agradecer demais a presença do professor Edson Timóteo e deixar também o Instagram dele. O professor Edson, ele veio aqui rapidamente, mas já vai ficar o convite, um ultimato para ele voltar num programa, o programa inteiro para ficar conosco, para falar de atividade física, porque olha... Tá registrado. Ele consegue, eu já tive o prazer de entrevistar, e ele consegue, assim, trazer todos os argumentos possíveis. Você não tem um A de contra-argumento para dizer, não, eu não vou fazer atividade física. Você que fez. Convence? Convence. Acho um pouquinho. Convence. Mas é de uma forma muito boa. Legal. Não é assim te obrigando, não. Você fala... Nossa, então dá pra ter prazer fazendo atividade física, dá pra ser feliz. Gente, obrigado pela oportunidade, foi muito gostoso e a gente volta assim, tá marcado. Muito obrigada. Gente, o Instagram dele, @euquerosaudeoficial. Quer tirar alguma dúvida com o professor, entrar em contato com ele, pedir alguma consultoria, @euquerosaudeoficial, tudo junto. Muito obrigada, professor. Beijo, gente. Obrigado pela oportunidade. Professor. Beijo, bom final de semana. E vamos com o nosso WhatsApp agora na tela, produção? Quem participa é a Lu. Olá, parabéns, Tabata. Sou a Lucinéia, de Brasília, Distrito Federal. Deus abençoe todos vocês. Aqui também curtimos passeios rurais perto da cidade, como no Vale da Lua, por exemplo, em torno de Goiás, aproximadamente 2 horas de onde moramos. É super relaxante. Parabéns também pelo ótimo programa. Assisto sempre que posso. Obrigado, Lu. Obrigada, Lu. Quem mais? José Rodrigues, bom dia. Moro no interior, sou agricultor, mas mesmo assim, às 4 horas da manhã, estou fazendo a minha caminhada e meu serviço é um serviço ativo, mas eu faço toda manhã. Todas as 4 horas da manhã estou caminhando aqui nas estradas. Muito bom, muito bom. Bom dia, bom programa. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, José. Muito boa a sua mensagem. A Margarida de Salvador, parabéns, feliz aniversário, Tabata. Que Deus realize todos os seus sonhos, o que for da vontade de Deus. Amém, querida. Assim seja. Muito obrigada. E o Paulo também, Tabata aí. Sou de João Pessoa, Paraíba. Estou assistindo o programa de vocês. Top de notícias. Deus abençoe. Muito obrigada, Paulo.
Maria do Socorro, bom dia, Tabata, bom dia, Breno, feliz aniversário, meus parabéns. Deus abençoe você e te dê muitos anos de vida. É muito legal receber felicitações, né, Tabata? Deus te conserve assim, muito simpática e uma ótima apresentadora. Tá aí. Muito obrigada, Maria. Um beijo pra você, querida. Obrigada mesmo. Marisa, bom dia. Bom dia. Tabata e Breno com santa paz do Senhor. Feliz aniversário, querida. Que Deus abra as janelas do céu e derrame chuvas de bênção sobre sua vida hoje e sempre. Ai, gente, obrigada. Fico emocionada. Muito obrigada a todo mundo, viu? Amém. Muito obrigada pelo carinho. O que temos agora? Temos agora o momento do esporte com Gabriel Santos, direto do nosso estúdio. Gabriel, bom dia pra você. Bom dia, Gabriel. Bem-vindo. Bom dia, Breno, Tabata e a todos de casa. Gabrielzinho, que esta semana também fez aniversário, né, gente? Olha, tô vendo até umas ruguinhas a mais no rostinho dele. Já tá ficando um pouquinho mais velho, é isso. Bom, Gabriel, o que temos de destaque, então, no esporte? O que você traz pra gente? Bom, tivemos agora os jogos da volta da Copa Sul-Americana e da Libertadores. A Copa Sul-Americana, todos os brasileiros passaram, que atuaram ontem. O Santos havia vencido o Macará na Vila Belmiro por 2-1 e ganhou e empatou a partida ontem por 0-0 e já está classificado. O Vasco, que também foi uma surpresa, goleou o Olímpia por 4-1 no Paraguai e também passou de fase. Agora, os clubes brasileiros que estão classificados na Sul-Americana são Atlético Mineiro, São Paulo, Santos e Vasco. O Botafogo até ganhou o jogo do Ciciano por 1-0, mas como perdeu a primeira partida por 6-1, não foi o suficiente e acabou eliminado. Na Copa Libertadores, apenas um brasileiro ficou pelo caminho também. O Mirassol foi até o Equador na LDU e perdeu nos pênaltis. A primeira campanha da história do Mirassol na Libertadores. Havia muita expectativa até pelo projeto do Mirassol. Agora com um novo time, o Paulinho sendo diretor de futebol, montou um bom elenco para a disputa da Libertadores e acabou sendo eliminado. O Corinthians jogou ontem com o Rosário Central e Breno foi daquele jeito que todo torcedor corintiano gosta. Eu mesmo sempre falei aqui que eu gosto de jogo sofrido, gosto de esse jogo truncado, e foi assim ontem. O Corinthians estava jogando melhor até os 15 primeiros minutos. O Rosário Central começou a gostar do jogo, encurralou o Corinthians não conseguia sair de jeito nenhum. O Corinthians também teve um jogador expulso, o Ranieri, no segundo tempo. Fez uma falta infantil, digamos assim, no meio do campo, já tinha tomado o primeiro cartão amarelo e acabou sendo expulso. O Corinthians ficou jogando com os 10 atrás, esperando o Rosário Central, e eu até comentei com os meus amigos, o Corinthians precisava de uma bola para matar o jogo. Agora, Gabriel, o homem foi decisivo, hein? Memphis, depois dessa novela toda se arrastando aí, ele chegou com vontade, sangue no olho, podemos dizer assim, e praticamente saiu dos pés dele a bola, né? Isso mesmo, muita gente ficava nessa que ele já tinha que jogar logo de cara. Eu ainda falei aqui no programa onde estava você e o Kleber, eu falei um pouco de calma, ele tá 2 meses sem jogar, sem atuar, então precisava um pouco de cautela. E assim que o Corinthians precisava ali de um desafogo, precisava de uma estrela, Fernando Diniz chamou o Memphis, e assim que ele entra em campo, ele muda completamente o jogo, ele muda a acústica do estádio, que virou outra coisa. Então o Corinthians precisava dessa esperança pelas circunstâncias do jogo. Em apenas uma bola ele conseguiu matar o jogo e foi bem decisivo. E é isso que a gente espera dele depois de toda essa novela que aconteceu entre ele, diretoria do Corinthians e os conselheiros do Parque São Jorge também. Como é que ficou a Libertadores então agora aí, próxima fase? A Libertadores, os clubes brasileiros classificados são Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Corinthians. Os jogos de ida estão previstos como datas base na semana do dia 9 de setembro e os jogos de volta no dia 16 de setembro. Final de semana, o que temos? Bom, final de semana agora vamos ter um clássico baiano, que muita gente fica nessa expectativa por ser um grande clássico do Campeonato Brasileiro, e os dois clubes chegam em momentos distintos. O Vitória estava um tempo sem ganhar no Campeonato Brasileiro, venceu o Botafogo e agora dá um respiro, e joga em casa também contra o Bahia no Barradão. O Bahia chega um pouco mais desmotivado, um pouco mais pressionado, digamos assim. O Bahia está 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni já começa a dar aquela balançada no cargo. A gente sabe que o Bahia é um time de SAF, então é um time que vai segurar treinador. O Rogério Ceni é um dos técnicos mais longevos do campeonato. Está há muito tempo no Bahia, então
Agora, por ser um clássico, tá uma sequência difícil, pode dar uma balançada no cargo. E também uma esperança do torcedor do Vitória é que o Vitória não perde como mandante para o Bahia desde 1989. Então, 20 jogos no Campeonato Brasileiro, o Vitória não perdeu ainda e o Bahia vai em busca desse triunfo para se manter no G4. Agora, parece que vai ter um confronto aí, meio que um repeteco. Tivemos o Flamengo enfrentando o Cruzeiro e vamos ter no Brasileirão, é isso? Isso mesmo. Agora o Flamengo ele vai enfrentar o Cruzeiro no Mineirão novamente e agora com a esperança de se manter na liderança. Ele está 3 pontos atrás do Palmeiras. Olha. O Flamengo tem um jogo a menos. O Palmeiras deu uma tropeçada na rodada passada e o Flamengo agora vai com toda a força do mundo para se manter na liderança. Gente, eu só queria mandar um abraço pro Luiz Victor, o jornalista da nossa rádio de Salvador, porque ele vai narrar o jogo, vai trabalhar nesse jogo do Vitória, e ele que é torcedor, né, do Vitória. Então imagina como ele vai... Tá o coraçãozinho, né? O coração dele na hora. Se ele narrar um gol do time adversário, como é que vai ficar? Mas se for do Vitória, a alegria que ele vai sentir na hora de soltar aquele grito, né? Lá da garganta, do coração, gol! Bom, então um abraço pra ele, que sempre está conosco aqui ao vivo no Relógio Rádio TV. Gente, por hoje é isso do nosso Giro do Esporte com o Gabriel Santos, e a gente agradece muito e também deseja parabéns aqui presencialmente, né, pro Gabriel. Parabéns, Gabi, muitos anos Gabriel. De vida. Muito obrigado, agradeço todas as felicitações e até a próxima vez aqui para falar de esporte. Até mais. Tem algum lugar que você conheceu ou sonha em conhecer rapidinho? Bom, eu tenho muita vontade de ir para Campos de Jordão. É algo que eu não tive a oportunidade de ir ainda. Pretendo ir no ano que vem, agora com... as coisas estão um pouquinho mais caras ali no frio, agora vai entrar o calor, mas ano que vem é com certeza que eu vou. Maravilha. Vale a pena, viu? Gente, são 10 horas e 48 minutos. A gente encerra o Relógio Rádio TV neste momento com imagens do nosso cinegrafista Sérgio Arce, direto de São Roque, interior de São Paulo. E eles se deram muito bem, né? Não conseguiram fazer a entrada ao vivo comendo, mas vão aproveitar e muito aquela comida alemã e parmegiana, direto da fazenda. Olha, muito obrigada a todo mundo que participou com a gente, pela sua companhia. Beijo grande e todas as mensagens também de felicitações. Um ótimo final de semana para todo mundo. Tudo de bom para você mais uma vez. Parabéns, Igreja da Graça, 46 anos ganhando vidas.